uma série sobre salvação. E hoje nós vamos conhecer um pouco mais a respeito da justificação. Vamos conhecer as características da igreja primitiva que está lá em Atos, que vivenciou e experimentou as características da justificação na sua vida como prática de igreja. Eu quero te convidar a participar conosco, a assistir até o fim e que seja bênção na sua vida, na sua casa, no seu lar. Compartilhe com outros essa palavra, em nome de Jesus. Irmãos, nós estamos num tempo muito gostoso de aprendizado da palavra de Deus sobre salvação. E a salvação, ela tem trazido para nós alguns desmembramentos. É como se fosse os tempos da salvação. Então, só vou repetir, relembrando. A salvação, que é o já, o agora. Então, somos salvos. A salvação, estamos sendo salvos, que é esse processo da santificação. E seremos salvos, que é o momento da glorificação, quando Jesus vier buscar a sua noiva e que nós passaremos por aquele tempo da redenção. Que especial isso! E por que esses três tempos? Para nós podermos entender o que acontece conosco. Por exemplo, o ladrão na cruz, quando ele se converte no já. Então, se ele, no ato ali da cruz, Jesus mesmo disse para ele, hoje mesmo, o quê? O que Jesus disse para aquele ladrão? Perfeitamente, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E ele morreu. E para onde que ele foi, irmãos? Para onde o ladrão foi? Para onde o ladrão foi, irmãos? Isso. Por que nós sabemos que ele foi para lá? Perfeito, minha irmã, porque foi Jesus que disse que ele ia para lá. Ele era um ladrão, um bandido. Ele merecia estar na cruz? Sim ou não? Sim. Mas lá na cruz ele tem um encontro com o Senhor, naquele momento final da sua vida, recebe a absolvição da sua alma e foi para o Senhor. Mas nós estamos aqui, nós não fomos. Então a gente está nessa segunda etapa, que é, estamos sendo salvos, isto é o processo da santificação. Por isso que nós lemos a Bíblia, por isso que nós oramos, por isso que fazemos parte de um pequeno grupo, por isso que a gente participa de um discipulado, os Sementes, o Raízes, o Evangelho de João. Por quê? Para nós aprendermos aquilo que Deus tem para nos ensinar. Tudo bem até aqui? Amém? Isso, ele foi preso por isso. Mas lá ele tem um encontro com o Senhor. Por isso que nós caminhamos junto com o missionário Mauro, a irmã Beneluce, quando vão lá para as terças-feiras na pastoral carcerária. Por quê? Porque essas pessoas que estão encarceradas estão tendo uma oportunidade de encontrarem-se com Jesus. E queiram, cada um deles, que realmente desejem se encontrar com Jesus, para que a alma deles encontre o caminho da vida eterna. Você crê nisso, irmãos? Muito bem. Então, seguindo, hoje nós vamos olhar para os efeitos da justificação na igreja primitiva. E eu gostaria muito de que nós olhássemos para a nossa igreja e estivéssemos em cada um deles dizendo, Senhor, faz isso em nós, faz isso aqui na IBEV, Senhor, faz esse movimento a partir da minha vida, Senhor, que o teu mover seja tão visto e tão claro que a nossa igreja tenha essas características. Bom, Russell Shedd diz que a justificação é um presente gratuito que é a parte das obras. Então, esse presente não é pelas obras que nós fazemos, mas ele é dado por Deus. E vimos em Efésios capítulo 2, versículo 11, que é um presente de Deus a nós. E o Russell Shedd continua dizendo, mas a graciosa imputação de Deus, de sua justiça, e o perdão das transgressões, não podem ser reais se
se não forem acompanhados de evidências de santidade. Os irmãos entenderam? Em resumo, eu não posso dizer que sou cristão, eu não posso dizer que tenho uma nova vida, se eu não mostrar evidências da santidade. Ficou claro? É isso que a gente vê. Efésios capítulo 2, o versículo 11. Então, a mensagem é essa. Aquele que é justificado de graça por Deus e vive nesse processo da santificação, mostra evidências da sua salvação. Amém? Encerramos aqui? Vamos então destrinchar um pouquinho mais. Atos capítulo 1, versículo 1, porque lá é que está a história da igreja do Senhor, da igreja primitiva. Aqui começa esse deslumbrar da verdade de Deus para a sua igreja. Você pode anotar no seu texto, mas eu gostaria que nós lêssemos juntos. Atos capítulo 1, versículo 1. Então, o que Lucas está escrevendo aqui para essa igreja primitiva? Vamos ler juntos? No meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Primeira ação da salvação. Jesus veio, ele escolheu apóstolos, ele plantou a primeira igreja, e essa igreja estava sediada lá em Jerusalém. E ele então começa o ministério da salvação e da transformação a todos aqueles que o receberam e que o reconheceram como Senhor e Salvador. E ele faz isso para que quando ele fosse elevado aos céus, aqueles que ficariam liderando a igreja que ele plantou, pudessem continuar aquilo que ele fez. Então, primeiro, nós estamos replicando, nós estamos repetindo aquilo que Jesus fez. Segundo, os apóstolos multiplicam os atos de Jesus. Atos capítulo 3, versículo 12. Você pode anotar, porque não vamos ler aqui. Atos capítulo 4, versículo 9 até o versículo 11. Uma das coisas que esses apóstolos faziam eram sinais, eram prodígios. Eles oravam pelas pessoas. Aquilo que fizemos aqui agora há pouco, eles intercediam pelas dores das pessoas. Havia cura, havia restauração. E estes apóstolos, eles faziam aquilo que o mestre havia dito para eles. A igreja de Jesus Cristo, que começou em Jerusalém, tinha o seu mentor, que é o próprio Jesus. Ele então deu poder ao descer sobre os apóstolos o Espírito de Deus e disse: agora vocês serão minhas testemunhas. A mesma coisa ele disse para mim e para você. E há 3 evidências dessa característica do poder de Deus que eu destaco aqui, que é o seguinte, elas estão aqui em Atos 3, 12 e Atos 4, 9 e 10. Primeiro, o nome e o poder de Jesus trabalham eficientemente através de seus apóstolos. Amém? Quando alguém te chama para você orar na casa, quando alguém convida para que o pequeno grupo seja feito na sua casa, quando alguém pede uma oração por algo que está vivendo, é porque essa pessoa vê em você um representante de Deus aqui e que através de você essa pessoa pode confiar as suas dores, as suas lutas, as suas dificuldades e diz: ore por mim. Segundo, esses mensageiros de Deus, esses líderes, esses apóstolos, eles são prontamente encontrados proclamando o Salvador Jesus Cristo, proclamando a salvação, proclamando a graça que liberta. Se alguém procurar você, onde é que vai te encontrar? E aqui está falando de uma disposição, de um desejo, de uma vontade. Se alguém procurar você para orar, para ler a Bíblia, você vai mandar o meu telefone para essa pessoa? Vai mandar o telefone do líder do seu pequeno grupo? Ou você vai agora? Vamos parar tudo aqui agora. Eu quero orar por você agora. É isso? Se você fizer isso, você está
fazendo exatamente aquilo que Jesus quer que você faça. É disso que ele está falando aqui. Os discípulos de Jesus, os servos do Senhor, o cristão, ele está pronto a qualquer momento, a qualquer hora, a ser um canal de bênção na vida de qualquer pessoa que procurar. Eu não posso, nem tenho o telefone da pastora agora, vamos fazer, amanhã eu mando para você, ela vai na sua casa fazer uma visita para você. Não, eu vou orar com você agora. Você pode parar um pouquinho aí, eu quero orar com você agora. Terceiro, esses discípulos de Jesus, esses líderes, esses cristãos, eles curavam pessoas e justificavam os seus pecados, manifestando o poder de Cristo. Quantas vezes os apóstolos de Jesus passavam e as pessoas ficavam na sombra daquilo que os apóstolos podiam deixar em cada um deles para que fossem abençoados de alguma forma. É disso que nós estamos falando a respeito da igreja do Senhor. A igreja do Senhor precisa manifestar vida, precisa proclamar vida, precisa atrair pessoas a Cristo Jesus. Por isso que essa característica tem que ser uma característica que está em mim e em você. Precisa ser uma característica que as pessoas encontram aqui nessa igreja. Se não encontrarem essas características aqui, nós temos que rever alguma coisa, corrigir outras e ajustar a nossa rota. Porque tem alguma coisa errada. A igreja também, essa igreja que é justificada por Cristo Jesus tinha mensagem. Atos capítulo 2, o versículo 36, você pode olhar depois na sua Bíblia. A mensagem desta igreja era: o Cristo ressurreto é Senhor sobre o mundo caído e sobre o mundo que há de vir. Era uma igreja que tinha uma mensagem profética, era uma igreja que tinha uma mensagem escatológica, era uma igreja que tinha uma mensagem de futuro, era uma igreja que tinha uma mensagem de perdão, de libertação, mas era uma igreja que orava para o futuro, olhava para frente. Não era uma igreja que acusava e deixava o pecador destruído no chão, arruinado, mas era uma igreja que dizia: se arrependa. E nós estamos aqui juntos para levantar e olhar para frente, porque nós somos iguais a você. Que coisa maravilhosa. Esta é a igreja do Senhor. É a igreja que olha para o pecador e tem compaixão da multidão, como o Senhor da igreja tem, e diz: devemos olhar para Cristo Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Aleluia! Essa precisa ser a nossa igreja. A nossa igreja precisa apontar pessoas a Jesus. A nossa igreja precisa conduzir pessoas a Jesus. Essa era a igreja primitiva ali de Atos. Essa era a igreja que Jesus plantou. E se nós temos esse DNA, nós precisamos transpirar compaixão, misericórdia, amor, boas novas, salvação, libertação aos cativos e fazê-los olhar para Jesus até que Ele venha. Amém? Essa igreja também, liderada por esses discípulos de Jesus, era uma igreja que olhava a salvação como o foco da transformação do pecador. A igreja, ela deve olhar para a pessoa pecadora e não potencializar o seu pecado. Mas ela precisa potencializar a salvação, a libertação, a cura e a transformação do pecador. Porque no pecado ele já está destruído. Ele já está no chão, ele já está na sarjeta, ele já está sem esperança. Se nós como igreja formos aquela igreja acusadora, aquela igreja para destruir a pessoa, dizer: olha o que você é, olha como você está, olha, não tem solução para você. Não tem mesmo. Não existe solução para o ser humano que está no pecado, só Jesus. Então esta tem que ser a igreja do século 21, essa tem que ser a IBEV, que mostra graça, misericórdia, libertação, reconciliação e olhar em Jesus.
Spurgeon, ele diz o seguinte, ele alerta contra um evangelho que perdoa os rebeldes, mas que permite ao rebelde continuar um inimigo do seu rei. Isto é, Deus, ele perdoa o pecador e ele diz que você pode vir como você está. Aí a mensagem fica aí. Porque a igreja que é contrária a isso que Spurgeon está dizendo é uma igreja que diz que você pode continuar como você estava. Você não precisa se arrepender, você não precisa mudar de vida, você pode continuar fazendo aquilo que você fazia antes. E por conta disso existem vários grupos por aí, de vários jeitos, de várias formas, de várias cores e por aí vai. Mas que não se parecem com Jesus. E o que Spurgeon está dizendo aqui é que a palavra da igreja de Jesus tem que ser uma palavra de transformação, uma palavra que leve a pessoa a sair do jeito, da forma, da maneira em que se encontrou com Jesus. E viver uma nova vida, como diz 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Viver uma nova vida, uma transformação de vida. Aquele que mentia, aquele que se prostituía, aquele que se prostituía, aquele que roubava e por aí vai. É disso que a igreja de Jesus precisa pregar e anunciar. Nós não podemos ser coniventes com o pecado. Nós não podemos ser complacentes com aqueles que dão jeitinho nas coisas. Porque a igreja de Cristo Jesus, ela confronta o pecado. Terceira evidência dessa igreja. O poder do Espírito Santo produz evidências na igreja a partir dos seus membros. Então a gente não tem que esperar algo do sobrenatural vir e fazer aquele movimento, aquela revolução. Essa transformação, essa evidência está em mim e em você. Amém? Amém, irmãos? Então, o que aqui nós queremos dizer? Que a igreja de Jesus precisa refletir a minha mudança de vida e a sua mudança de vida. Se eu continuo vivendo do mesmo jeito de antes, eu tenho características, eu tenho evidências de uma nova vida? Não. Se eu estou numa igreja que me deixa na zona de conforto, essa igreja não tem a direção de Deus. Vou repetir. Se eu estou numa igreja que me deixa na zona de conforto, que não mexe comigo, se eu saio de um culto pior do que quando eu entrei, sem ser confrontada com a verdade da palavra de Deus, essa igreja não é a igreja de Jesus. Se eu vou num pequeno grupo e a palavra do pequeno grupo não mexe comigo, esse pequeno grupo não é de Jesus. É só um grupo de lanche, de merenda, de comunhão. Aí está cheio. Se eu participo de um discipulado e o discipulado não mexe comigo, não me confronta com a verdade da palavra de Deus, esse discipulado não vem do céu para mim. Mas quando você sai daquele discipulado, ou do pequeno grupo, ou do culto, ou da escola bíblica, ou do pequeno grupo, assim meio, sabe quando você sai assim meio dizendo, gente, que palavra? Gente, o que foi isso? Parece que estavam falando só para mim. Aleluias, glorifica a Deus e diz, Senhor, obrigado, porque o Senhor está se importando comigo, o Senhor está olhando para mim, o Senhor está falando comigo. E aí o que Ele quer? Que eu corrija o que precisa ser corrigido. O que Ele quer? Que eu corrija o que precisa ser corrigido, que eu mude o que precisa ser mudado. E que não volte para casa e continue como antes. Está tudo bem, irmãos, quando nós somos confrontados com a verdade da palavra de Deus. É isso que a igreja do Senhor tem que fazer. O versículo diz o seguinte, e eu coloquei aqui porque para mim ele é emblemático e a nossa igreja tem que ser isso aqui. Nós precisamos viver isso que está aqui em Atos 2, 42 até o 47. Os irmãos leem junto comigo? Vamos lá?
Começando no versículo 42. Essa é a proposta, é o objetivo de Deus para a IBEV. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os distribuíam conforme a necessidade de cada um. Final. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém? Na comidinha a gente está indo bem, né, nessa igreja. Viu só? É o povo de Deus, a igreja que Jesus plantou, tinha comidinha, né? Ontem fui fazer uma visita e tinha um café colonial esperando por mim lá, uma benção. Isso aí. A gente está seguindo os passos da igreja de Jesus. Mas tem algumas coisas aqui que eu quero destacar. Então vamos lá. E depois você pode olhar a sua Bíblia e conferir isso. Primeiro, havia zelo pelo ensino. Tá? Tudo entre os versículos 42, 46 e vamos até o 47. Zelo pelo ensino. Outro dia alguém perguntou assim, nós estávamos numa reunião, numa determinada reunião, e alguém disse assim, quando alguém vai pregar no púlpito da sua igreja, você não procura saber qual é a mensagem que essa pessoa vai pregar. Eu disse, o pior que eu procuro. Os irmãos que já pregaram aqui, e mesmo quem vem de fora, eu falo antes. Eu quero saber antes. Porque o que vai ser dito aqui não pode ser dito qualquer coisa. Nós precisamos ter zelo pelo ensino. A igreja do Senhor não pode falar qualquer coisa, não pode ensinar qualquer doutrina. Porque às vezes a gente acaba tomando alguns sustos com coisas que são ditas daqui do altar do Senhor ou nas nossas salas de escola bíblica. Por que os professores que estão nos guardiões passaram por um treinamento antes? Para que eles possam ter firmeza do ensino. Por que os líderes dos pequenos grupos passam por um treinamento antes? Eles são todos os líderes que estão ali. Por quê? Porque a gente não pode ter qualquer um. E os líderes que estão hoje estão forjando outros líderes para que possam assumir nas próximas multiplicações. Zelo pelo ensino. Segundo, alegria e oração. Que coisa linda. Essa igreja era uma igreja que eles comiam com alegria. Eles partiam o pão com alegria. Eu percebo que nós como igreja, na nossa semana do jejum e oração, fica assim um pouquinho, né? Porque falta aquela comidinha ali, né? No final. Mas eu já vi alguns grupos que fazem o seguinte, já que a gente não tem a comidinha, porque estamos na oração e jejum, a gente termina orando juntos uns pelos outros e faz um tempo maior de oração. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. É isso que nos une, é isso que nos conecta. Por isso que o texto diz, alegria e oração. Havia alegria, havia prazer. Que classes lindas hoje na escola bíblica, cheias, e o povo com alegria, celebrando, aprendendo junto. Amor e partilha. Se tem alguém passando necessidade, a gente compartilha. De vez em quando acontecem umas coisas aqui, às vezes alguém diz assim, olha pastora, eu ganhei, ou eu tenho uma cesta básica e tudo mais, mas eu não estou precisando. Eu posso trazer? Eu falei, pode trazer, porque eu já até sei para quem que vai. O amor,
A gente se preocupa um com o outro. E quando alguém liga para você ou manda uma mensagem dizendo, ó, senti falta de você hoje no culto, senti falta de você hoje no pequeno grupo, não está querendo fazer futrica com a sua vida, está dizendo, eu me importo com você, está tudo bem com você? Precisa de oração? Tem alguma coisa que eu posso fazer por você além de orar? A igreja de Jesus, ela ama e partilha. Olha, eu não tenho muita coisa, mas eu tenho aqui 2 pacotes de arroz, eu vou compartilhar um com você. Ah, tudo bem. Outra característica dessa igreja, será que a IBEV tem isso? Será que a IBEV, a nossa igreja, tem zelo pelo ensino? Você se preocupa com aquilo que é ensinado? Ou você fica no, como é que eu digo, no YouTuber gospel? Ah, não vou na igreja hoje não, vou ver aqui o menu do YouTube e vou assistir aqui, né? Zelo pelo ensino. Aí tudo que vem dali, você pega. Nossa igreja tem alegria e oração como estilo de vida, não como um programa, mas como estilo de vida. Você tem sentido que você tem orado mais do que quando você se converteu? Amor e partilha. Você tem sido desafiado, desafiada a amar pessoas e a partilhar do pão? Quando a gente sai para fazer evangelismo, quando a gente sai para fazer uma visita na casa de alguém, levar a palavra, amor e partilha. Nossa igreja tem louvor e adoração? Que delícia celebrar ao Senhor hoje. Que delícia celebrar o Senhor domingo passado com os nossos jovens. Que delícia. E uma das coisas que eu gosto é que os nossos líderes do louvor e adoração há uma preocupação com o que vai ser ministrado aqui na frente. Porque o ritmo é gostoso, né? De repente você está ali no ritmo e nem sabe o que está cantando. Não é isso? Vivemos uma experiência, isso aqui, né? Numa certa quinta-feira. O ritmo e aquelas letras e de repente, que coisa estranha. Quando não se cuida daquilo que vai ser celebrado e adorado, qualquer coisa serve. Se você for nesse endereço que eu disse, né, na internet, tem um monte de gente cantando e coloca o nome de Deus junto, mas não é louvor, não é celebração, não é adoração. A igreja do Senhor cuida daquilo que nós cantamos. Você participa de uma igreja que cuida? Ou de repente está cantando uma coisa ali e você diz, o que é isso aqui que está cantando? Que letra é essa? Negócio estranho, né? Essa igreja de Jesus que está aqui em Atos, é uma igreja que tinha um evangelismo entusiástico no compartilhar das boas novas. Era um povo que gostava de estar na casa das pessoas, bater de porta em porta, dizer, olha, eu vim aqui, Jesus me mandou aqui. E eu gosto de vez em quando, o pessoal compartilha no grupo as visitas que são feitas, que bênção! Porque a igreja de Jesus precisa estar de porta em porta, dizendo, eu vim trazer uma palavra. Você quer uma oração? Você quer que eu ore por você hoje? Tem alguém aqui nessa casa que precisa de oração? Essa é a igreja de Jesus. Você essa semana orou por alguém de modo específico? Foi na casa de alguém ou convidou alguém para vir na sua casa dizendo, eu quero orar por você? Era isso que o texto diz, que eles oravam incessantemente. Essa igreja também tinha como resultado do arrependimento e do compromisso público do senhorio de Jesus o batismo. Atos capítulo 2, o 38 até o 41. E o texto diz que Deus acrescentava à igreja o quê? Aqueles que iam sendo salvos.
Irmãos, que coisa linda quando o crescimento da igreja vem de forma orgânica, vem do Senhor. A gente não tem que sair laçando pessoas, a gente não tem que ficar fazendo nada de nenhum movimento de luzes, fumaça aí, para que as pessoas venham para a igreja. As pessoas precisam ser atraídas por Jesus. Porque quando elas são atraídas por Jesus, significa dizer que é Deus que está atraindo. Se você tem gostado de estar nos pequenos grupos, ou nos discipulados, ou na adoração, no culto, na IBD, é porque Deus está te atraindo. Você está se deixando ser atraído pelo Senhor, por Deus. E Ele está te trazendo para a igreja. A igreja formada por pessoas iguais a mim e a você. Pessoas que estão em processo de transformação, em cura, libertação. Isso é a igreja do Senhor, que foi formada e plantada pelo Senhor da igreja e que colocou pessoas, seres humanos, como os apóstolos e os discipulados dos apóstolos, para liderar a igreja, pessoas como eu e você, pessoas que estão no processo da santificação, pessoas que foram justificadas pelo Senhor e que creram que, lavados e remidos pelo sangue de Cristo Jesus, conseguem compartilhar boas novas, conseguem compartilhar salvação através do testemunho de transformação de vida. Essa é a razão, esse é o sentido. Então, quando nós fazemos uma visita, quando nós conversamos com alguém, nós dizemos: olha, eu fui assim, eu era assim, mas depois que eu me encontrei com Cristo, Ele transformou o meu viver. Eu antes mentia e eu passei a não mentir mais. Eu antes bebia, agora não bebo mais. Eu antes fumava, eu traía meu cônjuge, eu xingava meus filhos, eu agora não quero mais, não sinto vontade de fazer isso. Jesus colocou em mim novos desejos, novos prazeres. E eu amo estar no meio daquele povo. Porque é um povo que junto comigo está aprendendo de Jesus. Aleluias! Essa é a igreja do Senhor. E o batismo é aquele momento especial, por isso que nós festejamos, por isso que nós celebramos, porque é o momento que a pessoa declara publicamente: eu pertenço a Jesus, eu era do mundo, mas eu me encontrei com Jesus, e agora eu sou nova criatura, eu recebi o presente da justificação do Senhor, eu creio nisso, e agora vivo o processo da santificação, para que a minha vida seja transformada, curada, restaurada, e eu cresça dia a dia, aleluias! Você é assim? É isso. Essa é a igreja do Senhor. E esse é o checklist da nossa IBEV. Se a nossa IBEV não se encaixa aqui, nós temos que fazer urgentemente uma avaliação, uma reunião, e dizer: vamos colocar a igreja no trilho, que é Jesus. Agora, se ela se encaixa nesse perfil, nesse padrão, então vamos continuar. Endireitando nossas veredas, endireitando o nosso caminho e seguindo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Bom, mas parece que está tudo belezinha, não é verdade? Estou quase chegando ao fim. Mas essa igreja que foi plantada por Jesus, liderada pelos apóstolos, tem uma quarta característica. É uma igreja que prega o distanciamento total e irrestrito do pecado. Aconteceram duas coisas nessa igreja que foram fatais. Uma delas foi o que aconteceu com a mentira daquele casal Ananias e Safira, que está lá em Atos capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11. Esse casal vendeu um terreno e eles resolveram dar o dízimo. Certo ou errado? Certo. Não é isso? A gente aprende também isso, né? Só que, qual foi o erro que eles cometeram? Os dois combinaram uma mentira. Se eles venderam por 100 mil, o dízimo seria quanto? 10 mil. Então os dois combinaram: olha, não vamos dar 10 mil não, que é muito lá para aquela igreja. Vamos dar não. Nós vamos dar 5 mil.
Você vai chegar com 2.500, eu chego com 2.500, a gente chega, põe no gasofilácio lá e está tudo resolvido. Uma mentira, no meio da igreja. Bom, os irmãos sabem o que foi que aconteceu, não é? Primeiro veio Ananias. Oh, Senhor, coloca ali a oferta. Aí o apóstolo olha e diz assim: por que você combinou no seu coração a mentira? Porque mentistes não a nós, não a mim, mas ao Senhor. Você vai morrer. E ele caiu ali, morreu. Sem saber disso, vem a esposa dele, a linda Safira, lepta e faceira. Aí Pedro já estava ali e ele disse: opa, aqui, ó, seguinte, tá vendo aqui aqueles irmãos diáconos que estão ali? Aqueles pés acabaram de sepultar seu marido, porque ele mentiu, trazendo aqui, dizendo que estavam dedicando ao Senhor. Aqueles mesmos pés vão levar você também. E ela, puf. Aquilo trouxe uma revolução na igreja. O último versículo desse capítulo diz que houve muito temor. Sabe que lição eu aprendo com essa experiência, irmãos? A questão aqui não é o dinheiro. Não é o dinheiro. É da gente achar que pode brincar com Deus. Da gente achar que pode dar um jeitinho nas coisas. Era melhor não ter trazido nada. Ficasse lá com dinheiro para eles. Mas eles resolveram dar uma maquiada na história. Assim como o mundo faz. O príncipe desse mundo diz: tudo bem, todo mundo faz, o que tem? O príncipe desse mundo faz isso. Uma das coisas que a palavra de Deus ensina é: quem é o pai da mentira? Quem é o pai da mentira, irmãos? Satanás. Se Satanás é o pai da mentira, acha que os filhos de Deus, a igreja do Senhor, vai ter parceria com a mentira? Sim ou não? Então a própria palavra de Deus diz: aquele que mentia. Então mentira não faz mais parte da vida do cristão. É essa mudança de vida que a igreja tem que pregar. É combater o pecado, combater aquilo que é abominação ao Senhor. O Senhor Deus não tem aliança com o pecado. A verdade, sempre a verdade. Uma outra realidade que impactou aquela igreja foi a conversão de Simão, o mágico. Atos capítulo 8, versículo 13. Esse homem, ele ficava endemoniado e ele revelava as coisas das pessoas. E as pessoas começavam a pagar dinheiro para ele, porque ele revelava as coisas das pessoas. Assim, mais ou menos como se ele fosse ler a mão. Como se ele jogasse umas coisinhas assim. Conhece pessoas que fazem isso? Que estende um pano, joga uns negocinhos, ou pega uma bacia, joga uns negocinhos ali, ou pega umas cartinhas assim, para dizer o futuro daquela pessoa. Ou então aquilo que sai nos jornais ou nas revistas, né? Esse Simão era dessas pessoas. Ele falava da vida daquela pessoa. E aquela pessoa ficava encantadíssima e começava a dar dinheiro para essa pessoa. Acontece que esse homem se converteu. Aleluias! E o diabo saiu da vida dele. Ele foi liberto. E houve uma revolução naquela cidade, porque as pessoas que iam até ele para saber do futuro, ou saber das coisas da vida daquela pessoa, não iam mais, porque ele agora não cobrava, ele agora era de Jesus. Conversões assim são impactantes na vida da igreja. Experiências como essa fizeram com que aquela igreja experimentasse algo sobrenatural de Deus. Ele vem para a igreja de Jesus, ele se converte, e através dele, a família
outros vieram também. Aleluias! Porque quando nós nos convertemos, aquilo que a gente fazia antes, a gente deixa de fazer. O perdão pela graça que é oferecido através da justificação não inclui uma carta branca para você pecar impunemente. A justificação, a salvação não me dá direito de continuar pecando e fazer o que eu quiser da minha vida. Aquele que continua pecando, aquele que acha que está salvo, aquele que acha que está justificado e agora tem uma carta branca para pecar, está enganadíssimo. Foi o que aconteceu com Ananias e Safira. O pecado não deve mais fazer parte da vida do cristão. O pecado tem que ser abominação. Nós temos que aprender a confessar os nossos pecados, a abandonar nossos maus costumes e viver uma vida íntegra diante do Senhor. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1, o texto diz o seguinte, vamos ler juntos. Amados, uma vez que temos essas promessas, olha o que ele diz para mim e para você, para esta igreja. Vamos ler juntos. Purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo. Vamos ler de novo essa frase. Purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor a Deus. Amém? Nós fazemos ou deixamos de fazer porque tememos ao Senhor. Não é porque eu tenho medo da pastora, do meu líder de PGM, porque eu tenho medo da igreja, não. Por causa do corpo de doutrinas da igreja, não. Eu tenho que fazer ou deixar de fazer alguma coisa porque eu estou sendo aperfeiçoada na santidade, pelo temor a Deus. Aleluias! Essa é a igreja que eu e você temos que fazer parte. É a igreja que me estimula a me purificar de tudo que contamina o corpo e o espírito. Tudo aquilo que contamina o meu corpo, eu tenho que abandonar, eu tenho que deixar. Desde passar horas aqui nesse negócio aqui, ó, nos TikToks da vida, ou seja o que for. Isso aqui contamina meu corpo, meu espírito. Eu tenho menos horas de sono e enche a minha cabeça de lixo. Faz-se necessário arrepender-se de todo o coração e com fé. Confessar publicamente a Deus como único Senhor, como único Deus, e a Jesus, o Messias enviado, aquele que morreu na cruz e que ao terceiro dia ressuscitou, para garantir a presença da graça justificadora de Deus. É necessário fazer isso. É necessário se arrepender. Eu me arrependo de todo pecado. E faço isso de coração e com fé. Eu confesso publicamente que só Deus é o único Deus. Eu creio que Jesus, o Messias, é o enviado de Deus e que Ele morreu na cruz por mim. Eu não estava lá, mas creio que ao terceiro dia Ele ressuscitou. E que pela fé, Deus me garante a graça justificadora para que eu possa viver uma vida diferente, mudada. Quais as marcas justificadoras de Deus em tua vida que são evidenciadas diariamente? As pessoas observam e veem uma mudança, uma transformação na sua vida. Você tem vivido diariamente evidências da justificação de Deus no seu viver? A igreja do Senhor, que acabamos de dar uma visitada nela, a igreja primitiva, lá de Jerusalém, era uma igreja que, assim como nós, formada por pessoas, buscavam aperfeiçoamento em Cristo Jesus. Você quer isso para a sua vida? Você quer viver uma vida que mostra que você é justificada por Jesus? Viver uma vida transformada pelo Espírito de Deus que habita em você? É isso que nós temos que fazer. A justificação é o presente de Deus a mim. E o processo da santificação me leva
a executar esse presente de Deus no meu dia a dia. Então, se eu mentia, eu não minto mais. Se eu roubava, eu não roubo mais. Se eu defraudava meu corpo, eu não faço mais. Porque agora eu vivo para Jesus, aquele que morreu por mim e se entregou por mim, para que eu viva uma nova vida. Essa é a igreja primitiva plantada por Jesus. Somos assim? Para que a IBEV seja assim, eu e você temos que ser assim. Você quer ser assim? Feche os seus olhos, abaixe mais uma vez a sua cabeça. Em nome de Jesus, eu quero orar por você e depois nós vamos celebrar, nós vamos cantar. Depois vamos ficar em pé e adorar ao Senhor. Mas eu gostaria que você orasse pela sua vida. Você que está conosco, conectado, ore pela sua vida. Como foi a sua semana? Você tem se parecido com Jesus? O seu procedimento, a sua vida, o seu modo de viver, o seu estilo de vida se parece com alguém que é justificado por Cristo Jesus? Alguém que está no processo da santificação, alguém que está abandonando a velha vida para viver uma nova vida? Senhor, em nome de Jesus, estamos na Tua presença, dizendo a Deus que cremos no Senhor e que reconhecemos o Senhor como nosso único Deus. Reconhecemos Jesus Cristo como Teu Filho, o Messias enviado, que por amor morreu na cruz por nós. Reconhecemos, ó Deus, que pela fé somos justificados por Cristo Jesus, por causa do Teu amor. E confessamos, ó Deus, a nossa imperfeição, a nossa incapacitação, e pedimos, ó Deus, que o Senhor venha sobre nós, nos faça viver uma nova vida. Mude o nosso pensamento, o nosso comportamento, o nosso jeito de ser. Transforme, ó Deus, a nossa alma. Transforme o nosso caráter cada vez mais parecido com Cristo Jesus. E agora, Pai, que essa Tua palavra dita a nós nessa noite possa encontrar eco, possa encontrar guarida, e que não tenhamos um momento de descanso enquanto nós não endireitarmos o nosso viver na Tua bênção, na Tua graça, na Tua unção, hoje e sempre. Pois oramos assim em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Que bom que você ficou até aqui. Eu quero pedir que você compartilhe com alguém. Se esta palavra foi abençoadora para a tua vida, compartilhe com alguém, compartilhe na sua família e dê um joinha para que outras pessoas possam ter acesso a essa palavra. E você é nosso convidado, com a sua família, nossa convidada a participar presencialmente conosco nos nossos encontros aqui na rua Anaí Bonato Tozin, número 237, no bairro Mauá, em Colombo. Deus abençoe a tua vida, a tua semana, em nome de Jesus. Amém.